A paz de Cristo, tudo bem com você? Eu sou o pastor Alexandre Pereira e estou vindo aqui para mais uma aula da nossa revista Betel Dominical, quarto trimestre de 2022. Hoje estudaremos a lição de número 9, que traz como título Os Dons de Cristo para o Aperfeiçoamento dos Salvos. Uma lição fantástica, vale muito a pena você conferir. Já te peço, se inscreva no canal aqui embaixo em inscrever-se, acione os sininhos das notificações para você receber em primeira mão as nossas próximas pré-aulas. Compartilhe com quem você sentir no coração e não esqueça de deixar o seu like. Quero deixar aqui a saudação, meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Também quero apresentar para você o meu novo livro, lançamento, Um Homem Esperado pelas Religiões. Um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo e o que cada uma delas falam acerca do futuro. Também apresento sobre as características do anticristo, como é que ele pensa, como é que ele vai impor o seu reino do mal. Tudo está aqui neste livro, num preço bem acessível. O link está na descrição, basta você clicar e irá falar diretamente comigo. Vamos então para a nossa vinheta e logo em seguida iniciamos com a nossa lição. Muito bem, retornando então, hoje nós iremos falar sobre os dons ministeriais de liderança. Nós já falamos um pouco acerca deles na aula anterior, mas hoje continuaremos falando mais profundamente acerca dos dons ministeriais de liderança. Também disponibilizei para você, esse organograma aqui que coloca, de uma forma mais clara os dons do Espírito Santo. Então aqui nós temos a divisão dos dons espirituais, dos dons ministeriais de liderança e dos dons ministeriais de serviço. Então você pode também adquirir, basta entrar no link aqui, me pedir. Alguns irmãos já me pediram, já encaminhei para eles, também encaminhei o esboço desta aula aqui, certo? Então vamos ao nosso texto áureo, que diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Efésios 4, 7. A verdade aplicada. Os dons de Cristo visam prover à igreja o necessário para proporcionar o indispensável aperfeiçoamento dos salvos até que ele venha. Então, a verdade aplicada, ela é muito importante porque ela já vai deixar bem claro uma coisa que a gente vai identificar ao longo desta lição, que é o objetivo dos dons ministeriais de liderança. Eu vou falando assim para que você entenda que há os dois grupos, o de serviço e o de liderança. E é importante que você compreenda isso, porque Paulo, quando ele escreveu as suas cartas, ele não teve a preocupação em separá-los. A gente consegue, fazer uma análise mais apurada e a gente percebe que são dois grupos, mas a gente vai ter textos que não estarão esses dons ministeriais separados. Vamos então aos três objetivos, sempre três. O primeiro é apresentar a relevância dos dons ministeriais na igreja, apresentar o quanto ele é importante. O segundo, mostrar que os dons ministeriais são atuais. Por que o autor coloca isso? Porque muitas denominações entendem que os dons ministeriais, eles não são mais necessários, eles foram só para o tempo da igreja primitiva, para a igreja ser alavancada, para a igreja crescer. Agora não há mais essa necessidade, e isso não é bíblico, e a gente vai mostrar aqui, com base bíblica, a verdade, o interesse de Deus em relação aos dons ministeriais. E o terceiro objetivo é expor a variedade de dons e a multiforme de Deus. Então, o terceiro objetivo é mostrar que Deus, ele, além de dar esses dons ministeriais de serviço, dons ministeriais de liderança, dons espirituais, além disso, a gente sabe que Deus vai conceder os seus dons de acordo com a necessidade que ele, assim, tem para que a sua obra cresça. O nosso texto de referência está em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 14. Observe o texto base, texto referência para esta lição.
E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então observe o objetivo desses dons ministeriais. O objetivo é querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Olha quanto objetivo tem os dons ministeriais de liderança. A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Observe quantos são os propósitos dos dons ministeriais de liderança. São muitos eles, né? Então nós iremos aqui falar de algo de extrema importância para a igreja. A igreja precisa saber isto claramente para começar a valorizar mais esses dons na vida dos homens e mulheres de Deus. A nossa introdução, então. Para nós introduzirmos esta lição, a gente precisa fazer aqui com os irmãos um apanhado geral do que nós estudamos na lição anterior e voltar agora especificamente para esta lição, para estabelecermos um ponto de contato. O conhecimento ele é construído a partir de ligações entre um ponto e um outro ponto. E é importante você saber disso, que a gente precisa o tempo inteiro estar levantando conhecimentos prévios dos nossos alunos, para que a partir deste conhecimento prévio que ele tenha, eu construir novos conhecimentos. Então, quais seriam os conhecimentos prévios? Aquilo que ele já sabe. Aquilo que ele já estudou na aula anterior, isso é fundamental você resgatar e a partir daí iniciar então novos conhecimentos acerca da palavra de Deus. E quais foram os conhecimentos que abordamos na lição anterior? Na lição anterior nós falamos acerca dos dons ministeriais de serviço, que são importantíssimos também para o crescimento da obra do Senhor, para o fortalecimento da igreja. E esses dons ministeriais de serviços, eles foram distribuídos em alguns textos e a gente estudou um por um. E agora a gente vai falar sobre o segundo grupo. Então a gente vai falar assim, alunos, vocês lembram que nós estudamos sobre o primeiro grupo, que eram os dons ministeriais de serviços? Muito bem, hoje estudaremos sobre o segundo grupo, que são os dons ministeriais de liderança, que fala de um ofício que geralmente ele está inserido nas pessoas que estão na posição de líderes, né? Nos pastores, nos evangelistas, nos presbíteros, nos missionários, né? Então, esse dom, geralmente, Deus dá àqueles que estão exercendo funções de liderança. E é importante todos atentarem a identificar qual é o dom que tem, porque assim ele vai se ajustar melhor. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Então a introdução seria fazer uma ponte entre o que já foi estudado e o que estará sendo estudado hoje. Então hoje nós vamos estudar sobre os 5 dons de liderança. Ainda dei aquele exemplo para os irmãos, que é o apóstolo, né? O maior de todos, o apóstolo. Aí depois vem o profeta, que é o que aponta os nossos pecados. Aí vem o evangelista. Aí tem também os pastores, que é o que toca em todos. E o doutor ou mestre, que é aquele que clareia o nosso entendimento, aquele que abre os nossos ouvidos. Então nós vamos estudar sobre esses 5 dons ministeriais de liderança. Antes de iniciarmos propriamente dito nos 5, nós precisamos perceber qual é a importância desses dons para a igreja da atualidade.
Tópico 1, conhecendo os dons ministeriais. Então, para a gente identificar, nós temos alguns textos bíblicos e um texto que vai nos dar a base disso tudo é o versículo de número 11, que lemos como texto de referência. Então, ali a gente tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Um detalhe muito importante para já esclarecer é que esses dons, eles não estão numa posição hierárquica. Na verdade, cada dom tem a sua especificidade. Cada dom, ele é muito útil numa determinada área e todos eles precisam funcionar em harmonia, interrelacionado entre si, para que a igreja possa conseguir atingir os vários aspectos pela qual ela foi criada. Então é importante a gente analisar isso, porque há textos que o apóstolo Paulo coloca um ou outro dom ministerial na frente. Então, isso nos faz entender que não existe ranqueamento hierárquico, né? Não são funções eclesiásticas como temos hoje nas igrejas. Na verdade, são dons para serem exercidos de maneira que o Espírito Santo possa trazer crescimento para a igreja. Então, subtópico 1.1, a atualidade dos dons de Cristo. Então, o primeiro aspecto é a gente abordar o fato que esses dons ministeriais de serviços, ainda eles estão vigentes, são importantes. E os textos vão deixar bem claro. O texto que nos mostra a vigência desses dons é Efésios capítulo 4, versículo 13. Olha o que o texto diz, a gente leu como leitura oficial da nossa referência, e ele vai nos mostrar por que esses dons ainda são vigentes. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, até que todos. Então o pastor Luciano Subirá, ele fala muito sobre isso, de que é necessário que todos alcancem a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus, enquanto houver um ser humano que ainda não alcançou isto, é necessário os dons ministeriais de liderança. Isso já nos deixa com uma base bem sólida, uma base bíblica bem robusta, para a gente entender que esses dons eles continuam ativos na igreja verdadeira. Então, Paulo, ele deixa bem claro, enquanto não chegarmos a tudo isso que está aqui exposto no texto, há ainda a necessidade dos dons ministeriais de liderança. Os dons ministeriais, eles são importantes, pois existe uma relação de interdependência entre os cristãos. Por mais que tentemos, é necessário haver essa troca entre as partes do corpo de Cristo. Então, essa inter-relação que temos, uma pessoa não tem todos os dons, ela precisa também se alimentar do dom do outro. Por isso há essa troca, essa relação de interdependência de uns para com os outros. Por isso, o culto ele é de extrema importância. O culto é muito importante porque é no culto que essas trocas acontecem e todos são edificados. Uns têm doutrinas, outro tem profecia, outro tem revelação, e aí a gente vai trocando e todos vão sendo edificados. Se você está gostando desta aula, não esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e faça um comentário aí para que o YouTube possa levantar os nossos vídeos aí. Deus abençoe. Vamos continuando então. Tópico 1.2. Os dons ministeriais estão disponíveis para a edificação da igreja. Então, os dons ministeriais foram ofertados aos crentes como um residencial, como um dom pessoal, com a finalidade de que seja exercido de modo a promover o desenvolvimento espiritual e o fortalecimento da igreja de Cristo. Então, diferente dos dons espirituais, os dons ministeriais de liderança e de serviço são dons residentes, são dons pessoais. A pessoa recebeu esse dom caminha com ela carrega esse dom.
Enquanto os dons espirituais são manifestações espontâneas do Espírito Santo, que pode acontecer a qualquer momento, em qualquer situação ou não, de acordo com a soberania de Deus, aqui os dons ministeriais, eles são residentes, estão com a pessoa, e esses dons, por serem pessoais, precisam ser aperfeiçoados na vida da pessoa que recebeu. Então ela precisa identificar esse dom e buscar aperfeiçoá-lo no estudo da palavra e na oração. O principal objetivo dos dons ministeriais é o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, tem o propósito de trazer crescimento e amadurecimento espiritual na vida dos cristãos. Então, o objetivo não é da pessoa se sentir mais poderosa, né? Se sentir com mais poder do que a outra, com mais autoridade, de termos essa competição no seio da igreja. Não, o objetivo é trazer o crescimento e o amadurecimento para os cristãos, tanto daquele que carrega o dom, quanto aquele que acaba por desfrutar deste dom, que é manifesto de uma maneira objetiva na vida de quem recebeu. Logo, não é para que as pessoas se sintam superior aos outros crentes. Então, temos muitas pessoas que recebem de Deus este dom, e aí ela começa a se portar como se ela estivesse numa posição de superioridade. Muito bem. Então, esse dom, ele foi dado por Deus, ele foi dado por Cristo, depois da sua ascensão, e a Bíblia deixa bem claro acerca disso. Então, este foi o propósito. Eu vou falar uma coisa aqui, e isso é o que eu acredito. Pode ser que tenha gente que não concorde com o que eu vou falar aqui, mas é uma reflexão. Na minha concepção, os 3 anos e meio do ministério de Cristo, Cristo manifestou os 5 dons ministeriais. Eu acredito que Jesus, ele manifestou esses 5 dons ministeriais de serviço para com aqueles que estavam à sua volta. E ele subiu aos céus, né? Ele ascendeu aos céus e depois ele deu aos homens os dons, esses 5, para que a obra que ele iniciou fosse dada continuidade. Observe o que diz Efésios, capítulo 4, versículo 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, Jesus levou o cativeiro, a prisão, né? Ele levou aquilo que nos amarrava, que nos prendia no pecado. Ele levou cativo, preso, a autoridade, né? Ele tomou a chave do inferno e da morte. Ele tomou essa autoridade e levou consigo. E não só isso, ele deu dons aos homens, que são esses dons muito úteis para o avanço do reino de Deus. Então é só um ponto que eu gostaria de destacar com vocês aqui, que é o que eu acredito que Jesus, ele pôde manifestar os 5 dons ministeriais e depois ele os distribuiu com os seus discípulos para que eles pudessem dar continuidade na obra que ele havia iniciado. Tópico 1.3. Repartiu os dons com os homens. Então, é exatamente este ponto que eu gostaria de destacar aqui nesse tópico 1.3, que Jesus Cristo, ele deu aos seus discípulos a condição deles darem continuidade no ministério que ele iniciou a partir dos dons ministeriais de liderança. É necessário que esses ministérios sejam aperfeiçoados na vida dos crentes através da oração e do estudo bíblico, como já mencionei aqui nesta aula. Tópico 2, distribuição dos dons. Subtópico 2.1, apóstolos enviados pelo Senhor. Agora, nós iremos tratar sobre o primeiro ministério, que é o ministério de apóstolo. Observe que a palavra apóstolo constitui aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. O dicionário Wycliffe diz que o termo grego apóstolos se origina de apostelim, que significa enviar, remeter. Então, o apóstolo, ele exerce como a função de, hoje, um missionário que desloca de uma cidade para outra com o intuito de fundar uma igreja naquela localidade, de fazer com que haja novos cristãos.
Então, o apóstolo seria hoje este que exerce esta função tão importante para o crescimento da igreja. Mas vamos falar um pouquinho, né? Vamos discutir um pouquinho sobre os 12 apóstolos, né? A gente precisa fazer essa diferenciação. Então, se a gente está aqui percebendo que ainda existe, ainda a presença de apóstolos em nossos dias, que a gente chama, ao invés de apóstolos, a gente chama de missionários, ou até mesmo pastores e evangelistas, que têm este dom, que exerce esse dom com outros títulos eclesiásticos. Então, como ficam os 12 apóstolos, né? Então, nos moldes do colégio dos 12, o ministério apostólico não existe mais. Pedro, ele vai traçar a forma singular que esses 12 de Cristo tinham que ter, as características, as exigências para que eles fossem separados como um dos 12. Observe o que diz Atos, capítulo 1, versículo 21 e 22. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Então, primeira característica é que esse discípulo teria que ter convivido com os discípulos e ter iniciado, andado, caminhado com Cristo. E ele vai, né, além, ele diz assim, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima. Então, desde o início do ministério de Cristo até o dia em que Jesus se ascendeu ao céu, esse era o primeiro critério para ser um dos 12 apóstolos. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Além disso, tinha que ser testemunha da ressurreição de Cristo. Então, não há como uma pessoa da atualidade ser um dos 12 apóstolos de Cristo, né? A gente tem, então, as características que para ser apóstolo de Cristo, ou falando melhor, um dos 12 teria que ter. Então, praticamente impossível. Então, nós temos o quê? O ministério do apóstolo, o dom ministerial de apóstolo na atualidade, como disse para vocês, conforme Efésios 4:11. E nós vamos ter outros discípulos, fora os 12, que são chamados já no Novo Testamento, no livro de Atos, de apóstolos. Apóstolos que não eram um dos 12. Por quê? Porque eles haviam sido comissionados pela igreja para fazer a obra de fundação de igrejas, a obra de missionário. A exemplo disso, nós temos Paulo, nós temos Barnabé, nós temos Silas. Eram homens que exerciam a função do apostolado, mas que não eram um dos 12, conforme Pedro aqui descreve que deveria ter as características que ele deveriam ter, porque o próprio Paulo disse que ele havia nascido fora do tempo. É importante a gente destacar isto, a gente entender isto, sabendo que hoje, na atualidade, há muitas denominações que há apóstolos que são cargos eclesiásticos e não o dom ministerial. A pessoa, ela carrega, né, esse título, né, um título eclesiástico, porque exerce talvez a maior posição de uma denominação, mas o trabalho dele não é um trabalho de deslocamento, de fundação de igreja. Ele não exerce essa função, na verdade ele exerce mais uma função administrativa dentro de uma instituição, de uma denominação cristã evangélica. É importante a gente destacar esses aspectos para que não tenhamos nenhuma dúvida e saibamos do que estamos a dizer. Muito bem. Hoje, na atualidade, quem pode ser esses apóstolos? Na revista CPAD de 2021, a lição do terceiro trimestre vai tratar acerca dos dons ministeriais de liderança. E quando eles falam do dom ministerial de apóstolo, eles vão mencionar que há muitos que exercem essa função. Diz assim a revista: são pastores experimentados, evangelistas, missionários que desbravam os rincões do nosso país ou em países inimigos ao evangelho. São pessoas portadoras desse ministério. Esses são os verdadeiros apóstolos de Cristo hoje. E aí há um detalhe fundamental para a gente fechar aqui sobre os apóstolos, é que assim como Cristo foi enviado pelo Pai para aqui estar exercendo
a sua missão, executando a sua missão, melhor dizendo, assim também são os missionários. São comissionados por uma igreja através, né, é claro, do chamado de Deus, porque a pessoa precisa ter este chamado, e essa pessoa ela é comissionada para a obra missionária, e quando lá chega, Deus o capacita, Deus faz com que aquela localidade haja novos convertidos, funda-se igrejas e a obra avança. Agora vamos para o subtópico 2.2, profetas portadores da mensagem divina. Então, quem é o profeta da atualidade? Vamos tratar primeiramente a grosso modo. O profeta, ele é o guardião da verdadeira doutrina que conduz o povo à vontade de Deus. Ele recebe mensagens espontâneas do Espírito Santo e transmite para a igreja para dar direcionamento para o povo de Deus. Para a gente entender mais sobre esta figura tão importante na atualidade, nós precisamos saber diferenciar o profeta do Antigo Testamento para o profeta do Novo Testamento. O profeta do Antigo Testamento, ele falava em nome de Deus, era o porta-voz de Deus, era vocacionado e autorizado por Deus e falava no lugar de Deus. Então Deus, ele tinha, este profeta como a sua voz. Quando o profeta chegava em determinada casa, em determinado palácio, em determinado lugar, era como se o próprio Deus estivesse naquele lugar falando. E o povo de Israel eles tinham isso de uma maneira muito clara, tanto é que a gente vai ver que muitas vezes quando o homem se encontrava com o profeta de Deus, ele sabia que a vida dele estava correndo perigo, porque eles entendiam que era o próprio Deus que estava ali na frente deles, como se fosse o próprio Deus na frente deles. Aí nós temos o do Novo Testamento, que é diferente. Então, os profetas do Novo Testamento, ele era dotado por Deus para receber e mediar diretamente a palavra de Deus. O seu ofício consistia em proclamar, interpretar a mensagem bíblica com vista à exortação, em animar os crentes e admoestar. Observe que muitas vezes o posicionamento, a forma que o pregador ele faz uso da palavra, ele se coloca como um profeta. E a gente vai ver que muitas vezes a exortação, a palavra de consolo, a palavra de ânimo, a palavra de admoestação, ela vem de um irmão, de uma irmã que tenha o dom de profecia, que tenha esse ministério de profeta. Então nós temos que fazer essa diferenciação, né? Alguns autores, eles afirmam que o profeta do Novo Testamento era uma pessoa que proclamava a palavra de Deus, que apregoava a palavra de Deus. Então é importante a gente perceber a diferença entre o profeta do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento. Então o autor da nossa lição, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, que os cristãos da igreja primitiva não tinham Bíblias. E o Novo Testamento ainda não havia sido terminado. Então, muitas vezes, o Espírito Santo compartilhava a verdade de Deus com os que possuíam esse ministério. Para você perceber essa condução na hora da mensagem da palavra de Deus, a gente vai ver quantos textos bíblicos Pedro conseguiu resgatar no momento que ele se levanta ali, quando eles recebem o batismo com o Espírito Santo no cenáculo. Ele vai trazendo toda a profecia do Antigo Testamento para justificar aquele momento que eles estavam vivendo. A gente vai perceber também na vida de Estevão ali sendo poderosamente usado por Deus, ele traz todas as linhas escriturísticas do Antigo Testamento para explicar para os judeus que Jesus Cristo, que havia sido morto por eles, era o Messias prometido do Antigo Testamento. Então, toda essa capacidade de memorização que a gente sabe que é de uma forma sobrenatural, que a pessoa traz e mostra o futuro, né, que fala acerca da salvação, na verdade, é a manifestação do profeta do Novo Testamento. Então, o profeta, ele pode sim predizer o futuro, mas ele também pode proclamar as coisas que irão vir a partir daquilo que está registrado na palavra de Deus. Então, o dom de profeta no Novo Testamento, ele se
expande, né? Ele se amplia para que a igreja possa realmente entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós temos dois exemplos. Então o primeiro é o profeta na posição de proclamar a palavra de Deus. Lá em Atos capítulo 15, versículo 32 diz assim: depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortavam e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então eles ficavam, né, exortando os irmãos, consolando os irmãos, admoestando, se fosse necessário, os irmãos. Para quê? Para que eles ficassem firmes. Então este era o trabalho do profeta Silas e Judas, que também eram profetas. E também, como eu disse, o profeta ele pode predizer o futuro, ele pode declarar o que há de acontecer, contanto que ele tenha tido a revelação, a mensagem do Espírito Santo. E exemplo, né? Eu utilizei este exemplo na aula anterior, que é do profeta Ágabo, e vou repetir aqui, só para a gente se aprofundar aqui um pouquinho e resgatar também aquilo que a gente já aprendeu. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou as cintas de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, nós temos aqui um texto em que o profeta ele prediz o futuro, e isso também é de extrema importância para os rumos da Igreja de Cristo. Então, o que o profeta faz? O profeta, ele desmascara o pecado, ele proclama a justiça, ele adverte acerca do juízo vindouro e ele combate o mundanismo e a frieza espiritual. Este é o trabalho do profeta, um trabalho árduo, um trabalho difícil, um trabalho que muitas vezes, né, nas igrejas é um trabalho que não tem tanto espaço, porque as pessoas não querem ser admoestadas, não querem ser exortadas, né? As pessoas querem ser acalentadas, as pessoas querem ser enaltecidas e muitas vezes estão vivendo na prática de pecado, e o Senhor ele tem que puxar, como fazia com o povo de Israel, e esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, têm esta incumbência de trazer a igreja para a linha, né, para a vontade do Senhor, nosso Deus. Se você tem esse chamado, que o Senhor te dê graça, te dê força, te dê sabedoria para você usar cada vez mais com entendimento para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Para fechar sobre o profeta, então, como diz lá em Provérbios 29:18, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então é importante que esse dom ministerial ele ainda esteja presente em nosso meio, para que o povo não se corrompa, não se afaste, não permita, como as igrejas lá do Apocalipse, Laodiceia e muitas outras que estavam afundadas no pecado, na desobediência, no erro, né? Para que isso não aconteça, é importante a figura do profeta ou a figura da profetisa. Subtópico 2.3, evangelistas, portadores das boas novas. Então, o conceito de evangelista, né, o termo evangelista deriva do verbo grego eugelizo, isto é, transmitir boas novas do evangelho. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. O evangelista tem paixão pelas almas. O papel do evangelista, né, o evangelista, ele por excelência é o pregador de boas novas, de salvação. Como diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15, a importância desta figura na igreja. Ele é a base de todo o trabalho. É a partir do evangelista que tudo se inicia. É ele que transmite as boas novas, é ele que transmite o evangelho, é ele que fala sobre a salvação. Ao evangelista é dada a responsabilidade de ganhar os que não são cristãos. O evangelista, ele não tem a missão de fazer com que o cristão ele cresça na graça e no conhecimento, que ele se desenvolva. Não é a função do evangelista. A função do evangelista é de tirar a pessoa do mundo, é de clarear a mente dela, é de, através do Espírito Santo, né, ser útil para que Deus possa convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Este é o trabalho do evangelista, um trabalho fundamental para que a igreja possa crescer. Então vamos ao texto. O que Paulo fala acerca deste tão importante trabalho? Diz que ele é fundamental. Olha só, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Como, pois, então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, este é o trabalho do evangelista, é o pregador, é o que anuncia, é o que traz as boas novas. Este é o trabalho do evangelista. O evangelista tem esta missão de ganhar almas para Cristo, de levar as almas para o Senhor, né? O evangelista, ele atua na base, no início do processo de conversão do pecador, e para isso ele precisa construir num único e sólido fundamento que é Cristo. Então, o evangelista, para ter sucesso no seu trabalho, ele precisa sempre colocar Cristo na base, né? Cristo é o fundamento de tudo. O evangelista que prega e não fala do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo, da obra de Cristo, ele é um evangelista fracassado, fadado ao fracasso. Por quê? Porque para que haja realmente a conversão dos pecadores, é necessário que haja o fundamento que é Cristo. Paulo, ele escreve em 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o evangelista, ele constrói, né, todo o seu trabalho a partir da morte, né, e também da ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo é o que garante a salvação da humanidade. Muito bem. Então, quem tem esse ministério, ele precisa aperfeiçoá-lo a cada dia. Ele precisa estar buscando na palavra de Deus, se pautando na palavra de Deus e na oração. E Paulo vai admoestar o seu discípulo, né, amado, Timóteo, acerca disso, lá em 2 Timóteo 4,5. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, Paulo exorta Timóteo para que ele se esmerasse, se empenhasse, se esforçasse para exercer esse ministério, que é um ministério árduo, que é o ministério de evangelista. Filipe, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, ele prega em Samaria e inicia a obra de Deus ali, na vida dos samaritanos. Até que os apóstolos, né, Pedro e João, eles vão até Samaria, eles recebem a notícia que estava acontecendo algo tremendo ali em Samaria, e eles vão lá, e aí eles dão continuidade. Deus tira Filipe de Samaria, por quê? Porque o ministério dele já havia sido cumprido ali. A ideia era só dele ganhar as almas para Cristo, pregar as boas novas, manifestar o poder de Deus. As pessoas haviam se convertido, agora a igreja vai encaminhar ali apóstolos, vai encaminhar ali pastores para darem continuidade no trabalho, para que os cristãos fossem fortalecidos, edificados e crescessem na fé e no conhecimento do Senhor. Então observe como o trabalho ele é dividido entre ofícios diferentes e que são fundamentais que estejam trabalhando em harmonia entre si. Então eu vou passar para vocês aqui alguns dados que eu tirei da revista CPAD, terceiro trimestre de 2021, que diz assim, né, que a tarefa de evangelização do mundo está inacabada. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das mais variadas profissões de fé. 33%. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Recentemente, na Alemanha, cerca de 340 igrejas fecharam as portas. Em Portugal, quase 300 igrejas fecharam as portas. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. A Holanda e a Inglaterra nem é mais chamada de um país cristão. É um país com religiões múltiplas. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de show. Então, o autor da revista CPAD de 2021, ele vai dizer o seguinte: se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual em poucas décadas, a Europa se tornará um centro multirreligioso ou o cristianismo não mais a influenciará. Então, o cristianismo na Europa está se rompendo e com certeza será necessário Deus enviar homens e mulheres de outras cidades, de outras localidades,
até a Europa, para que a Europa possa se reerguer novamente na presença do Senhor nosso Deus. Tópico 3. Variedades de dons e a multiforme graça de Deus. Então, essas muitas manifestações, esses ministérios que nós estamos tratando, eles revelam, né, eu vou aqui afirmar mais uma vez, a interdependência dos crentes. Por que tem tantos dons ministeriais, tantos dons de serviço? Por quê? Porque nós somos um corpo e esse corpo precisa estar bem ajustado. Por isso é importante que façamos parte de uma igreja, sejamos membro de uma denominação cristã, para que possa haver essa troca e essa inter-relação entre os pares. Subtópico 3.1. Pastores responsáveis por conduzir o rebanho de Cristo. Então, as funções do pastor são múltiplas, são muitas. Na questão doutrinária, o pastor ele tem que ensinar as ovelhas, fazer as suas pregações expositivas da palavra de Deus e tratar também da apologética, que é a defesa da fé, que é combater as heresias, combater os falsos profetas. Na questão pastoral, o pastor precisa evangelizar, aconselhar, acompanhar os novos convertidos, visitar e trazer reconciliação para aqueles que estão afastados, na parte pastoral. E na parte administrativa, ele precisa saber administrar os recursos da igreja local, o patrimônio da igreja, as finanças da igreja e etc. Então, olha como o pastor ele tem múltiplas funções dentro da igreja. Por isso, esta figura ela é de extrema importância para o crescimento, para o fortalecimento do corpo de Cristo. Então vamos à missão do pastor. O termo pastor vem do grego que é poimen, que no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. De acordo com esta definição, podemos afirmar que a principal missão de um pastor é cuidar das pessoas. Este é o trabalho dele. As prioridades do pastor devem estar nesta ordem. Então observe como que o pastor ele deve colocar as suas funções nessa perspectiva para que tudo corra bem. Primeiro, ele deve se preocupar com o seu relacionamento com Deus. Então, o pastor precisa ter um momento de oração, um momento de estudo bíblico, um momento que ele se relaciona com o Senhor, seu Deus. Então, a primeira coisa que ele deve dar valor, que ele deve se preocupar. Primeira dimensão. Agora, a segunda dimensão, ele deve se preocupar com a sua esposa e com os seus filhos. Então, o pastor, ele deve cuidar bem do seu lar, da sua família, suprir as necessidades físicas, necessidades materiais e as necessidades espirituais da sua família. Em terceiro, ele deve dar ênfase no seu ministério e também no seu trabalho. Se ele colocar estas coisas nos seus respectivos lugares, ele será um pastor que alcançará o sucesso no ministério. Então, vamos aqui, de uma maneira bem clara, falar o que o pastor faz. Então, ele deve pregar, ensinar, alertar as ovelhas quanto às heresias e os falsos profetas, visitar os enfermos, tratar de questões relacionadas à administração eclesiástica. E para isso, ele precisa ter um tempo dedicado à oração e o estudo da palavra de Deus. Para cuidar de outras pessoas, é necessário ter facilidade de lidar com as pessoas. Então, aqui nós temos as características de um pastor. O pastor ele precisa ter duas coisas: amor pelas pessoas, ele precisa gostar de se relacionar com essas pessoas e ele também precisa ter muita paciência do Espírito Santo, porque é um trabalho árduo, é um trabalho que precisa demonstrar bastante paciência. Então, o pastor, ele precisa desenvolver algumas habilidades. E é claro que ele vai fazer isso a partir da oração, do estudo bíblico, e o Espírito Santo vai capacitando ele nesse sentido. E ele precisa ter aptidão para ensinar, para aconselhar e para comunicar-se com a igreja de uma maneira clara, né? Ele precisa se expor de uma maneira que todos entendam. O pastor precisa ter um caráter íntegro, ele precisa viver o que prega e pregar o que vive. Tiago 2,12 vai falar disso. Ele precisa ser exemplo para os fiéis e também para os infiéis. 1 Timóteo 3,7. Ele precisa ser exemplo para a família dele. 1 Timóteo 3,4. O objetivo do ministério pastoral, para fecharmos,
é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Timóteo 3:8. Espero que essa parte dos pastores tenha ficado claro para você. E agora vamos para o nosso segundo subtópico do tópico 3. 3.2. Doutores, aqueles que ensinam as doutrinas cristãs fundamentais. O primeiro aspecto é que existe um certo preconceito acerca deste ministério, pelo fato de falar de mestres e de doutores. Como são palavras fortes, muitos acabam por fazer uso de uma maneira meio que vexatória em relação a um irmão ou a uma outra irmã. Então nós temos uma certa dificuldade de falar acerca deste ministério na igreja, mas ele é de fundamental importância. Tudo isso que está sendo exposto aqui, né, para os irmãos, nada mais é do que a manifestação deste dom ministerial de ensino. E olha como ele é importante para o avançar, né, para o crescimento da obra de Deus, para o esclarecimento da palavra do Senhor, da vontade do nosso Deus. Então, quais são as características dessa pessoa que tem o ministério de doutor e de mestre? Então, essa pessoa, ela possui uma capacidade que vem do Espírito Santo de estar detalhando a palavra de Deus, de trazê-la de maneira clara e detalhada e aprofundada de uma maneira que a gente entende, né? Ele comunica o conhecimento pormenorizado para a saúde do corpo de Cristo. Ele explica com clareza e faz com que os crentes entendam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No livro de Atos, capítulo 13, versículo 1, vai falar que na igreja havia alguns doutores, alguns mestres. Observe o que diz o texto. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então a igreja ela era composta por profetas, por mestres que eram usados por Deus para esclarecer as Escrituras. Quando os irmãos tiveram alguma dúvida em relação quais eram as determinações aos gentios, Tiago se levantou ali com sabedoria e deu a eles a orientação do que era necessário que eles cumprissem. Por quê? Porque ele tinha de maneira clara a palavra de Deus, ele sabia exatamente o que era necessário se cumprir para que o nome de Deus pudesse ser glorificado através da vida daqueles gentios. Então é importante esta figura, é importante, né, esse ministério. O apóstolo Paulo elucida a palavra de Deus para nós, né? Ele compõe 13 cartas do Novo Testamento que esclarece toda a obra sacrificial de Cristo, que fala de maneira detalhada, fazendo essa conexão entre o Antigo e o Novo Testamento a partir da manifestação do ministério de ensino, do ministério de doutor e de mestre. Observe que mesmo se a pessoa recebe esse dom ministerial, ela precisa se esmerar, se empenhar. Olha o que diz Romanos 12:7. Se é ministério, que seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, para falar da palavra de Deus é necessário o quê? Um estudo prévio, um empenho, uma dedicação. Né? O pastor Silas Malafaia, ele diz que para você falar 30 minutos, você tem que estudar 3 horas. Então é importante que o professor, né, o mestre, ele se debruce na palavra de Deus, ele estude, ele busque bons livros para aprender e poder ensinar de uma maneira mais clara, mais leve e fazer com que as pessoas entendam a vontade de Deus. Paulo também vai advertir Timóteo lá na sua segunda carta a ele, capítulo 2, versículo 15, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o professor da escola dominical, o mestre, precisa manejar bem a palavra da verdade, precisa conhecer profundamente a palavra de Deus para conseguir atingir os seus alunos e fazer com que eles sejam fortalecidos, edificados e cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. Para fechar esse subtópico, vou aqui mencionar as palavras do grande pastor Elienay Cabral. Ele diz o seguinte: igrejas sem mestres são igrejas fracas espiritualmente. Por isso, deve-se reconhecer a importância e a necessidade do ministério do ensino.
É através do ensino sadio e racional, inspirado pelo Espírito Santo, que a igreja se justifica contra as falsas doutrinas e que se fortifica contra os ataques espirituais de Satanás. A igreja que não aprende é uma igreja que muitas vezes incha, que infla, mas a igreja não cresce espiritualmente. O crescimento se dá a partir do momento que os cristãos têm consciência do seu chamado, da sua missão e do seu dever na obra do Senhor. Muitos cristãos chegam hoje na igreja e passam anos sem aprender, sem saber o que Deus quer delas, qual é o propósito de Deus na vida delas. Eu louvo a Deus por sua vida que está aqui me assistindo, chegou até aqui aprendendo a palavra de Deus, com certeza, né? O meu sábio pastor, ele dizia o seguinte, que o crente que aprende a palavra de Deus e que ora, jamais será enganado. Muito bem, vamos então ao nosso último subtópico 3.3, outros dons ministeriais a serviço da igreja. Como vimos, o apóstolo Paulo não teve a preocupação de separar os dons ministeriais de liderança e os dons ministeriais de serviço. Aqui a gente separou, o bispo Oídes, né? Ele traz para a gente em duas lições diferentes, a lição 8 e a lição de número 9, e fez com que a gente entendesse muito bem. Parabéns aí para os irmãos organizadores da revista e o nosso bispo. Olha só, é interessante a gente resgatar alguns aspectos neste subtópico 3.3 para a gente fechar. Então, aqui a gente vai falar o seguinte, que de acordo com a necessidade da obra, Deus pode desenvolver novos dons para a execução da sua obra. Deus pode. Por quê? Porque há a manifestação multiforme da graça de Deus. Então, a gente tem que a multiforme graça de Deus opera na vida de cada um através da dinâmica dos dons, segundo as necessidades que vão surgindo. Então, de acordo com a necessidade do momento, Deus pode ministrar no coração dos seus filhos aquilo para que a obra possa avançar. O Espírito Santo não está limitado a uma rígida lista. Suas operações, manifestações e ministérios são diversos e surpreendentes, sempre em consonância com a palavra de Deus e para a glória de Deus. Conclusão, para fecharmos, que identifiquemos qual é o nosso chamado, porque assim estaremos realizando a obra do Senhor com menos desgaste e com mais fluência. Então eu escrevi isso aqui e isso é o que eu quero que você receba aí, que você descubra qual é o seu chamado, qual é o teu dom ministerial, para que você faça a obra de Deus com mais fluência, com mais tranquilidade, porque com certeza você descobrindo o seu chamado, ficará muito mais fácil você realizar a obra do Senhor nosso Deus. Espero poder ter contribuído com você. E não se esqueça, se inscreva no canal, né? Acione os sininhos, deixe o seu like e compartilhe geral. Pastor Alexandre Pereira, um forte abraço, até a próxima e tchau!